Eu sou a Jess e tenho 19 anos. Você já foi traído por alguém que amava? Eu sempre acreditei no amor, mas no final nem sempre foi às mil maravilhas. Nem toda história tem um final feliz. É claro que eu sabia que o primeiro amor quase nunca dá certo, mas eu nem podia imaginar que o meu seria uma completa farsa e que acabaria indo parar na polícia. O nome do meu primeiro amor era Arthur. A gente se conheceu na escola. Ele era muito cavalheiro, me tratava muito bem. Nós estávamos apaixonados, mas terminamos com pouco mais de 2 meses de namoro. Eu fiquei profundamente magoada e me senti perdida. Quer dizer, já fazem 4 anos, mas eu ainda penso nele. Nós terminamos porque o Arthur teve que cair de cabeça nos estudos. Seus pais eram contra nosso relacionamento. Sua família não era favorável ao nosso namoro. Seus pais queriam que ele estudasse para ser bem-sucedido. E para eles eu era uma distração. Por que eu desisti tão fácil? Isso é simples. Um dia ele me disse: "Desculpe, mas agora não podemos mais ficar juntos." E foi assim que ele bateu a porta na minha cara. E eu saí correndo da casa dele. 4 anos se passaram desde que a gente se viu pela última vez. Meu coração partido foi se curando lentamente. Eu vivi minha vida, fiz planos e queria me mudar para a Europa. Até que um dia, quando eu estava rolando o feed do meu Facebook, eu vi uma notificação sobre o aniversário do Arthur. Foi como se eu tivesse sido atingida por um raio. Eu fui até a página dele e comecei a olhar as nossas fotos juntos. Eu fui dominada pelas lembranças. Você já sentiu saudades do seu passado? Eu decidi ir até o nosso café preferido, pedi nosso prato preferido, e então eu recebi uma ligação. Era o Arthur! Ele me convidou para sua festa de aniversário. Eu fiquei chocada, mas prometi que ia pensar. Me deu um frio no estômago e meu coração acelerou que nem um louco. O Arthur disse que estava muito mais maduro agora, que tinha percebido seus erros e queria consertar as coisas. Eu concordei em ir porque eu ainda tinha sentimentos por ele e realmente queria vê-lo novamente. Mas é claro que eu tinha muito medo que ele me machucasse de novo. Quando o dia chegou, eu coloquei um vestido deslumbrante, escolhi meu melhor sapato, chamei um táxi e fui para a festa, mas eu ainda estava preocupada e ansiosa. Eu vi o Arthur logo que eu cheguei. Ele estava me esperando na porta. Nem parecia que tinha se passado 4 anos. Ele me deu um abraço e minhas pernas ficaram bambas de emoção. Nós entramos na casa. A música estava bastante alta e as pessoas estavam falando alto. Eu olhei para a multidão e comecei a ficar desconfortável. Mas o Arthur fez de tudo para eu me sentir em casa. Ele me abraçou e pediu para eu entrar no seu quarto para que a gente pudesse conversar melhor. Ele me contou sobre sua vida sem mim. Em suas palavras, foi um momento muito difícil, porque seus pais exigiam que ele tivesse uma nota muito alta para conseguir uma bolsa de estudos. Ele disse que conseguiu entrar na faculdade e até abriu seu próprio negócio. E que nunca parou de pensar em mim esse tempo todo. Agora que seus objetivos tinham sido alcançados, ele não podia se privar do prazer de estar comigo. Conversamos por um tempo sobre como havíamos mudado durante esse período e voltamos para a festa. Eu fiquei observando seus olhares de admiração em minha direção e pela primeira vez em muito tempo eu finalmente estava feliz. Depois da festa nós continuamos nos vendo e depois de uma semana o Arthur me pediu em namoro de novo. Seus pais não iam interferir em nosso relacionamento mais e a faculdade já tinha acabado. No começo eu não quis contar sobre o meu relacionamento com o Arthur para meus pais. Eu tinha medo que eles ficassem chateados. Eles podiam claramente se lembrar de como meu coração foi partido e do meu estado de espírito naquela época. Finalmente nós estávamos nos divertindo. Uma vez estávamos fazendo compras juntos e o Arthur me levou ao balcão de joias e disse para eu experimentar um anel e brincos. Coloquei o primeiro anel que vi no meu dedo, quando de repente ele perguntou: "Você quer se casar comigo?" É claro que eu disse sim! Agora eu precisava contar aos meus pais. Eles ficaram chocados com a rapidez com que tudo aconteceu, mas tiveram que aceitar logo. Mas com o tempo, o Arthur mudou. Eu estava nervosa e pensei que a culpa era minha. Eu implorei para ele me contar o que estava acontecendo e ele acabou me dizendo que seu negócio estava indo mal e ele precisava de um investidor o mais rápido possível. A gente conversou sobre tudo, ele me contou os detalhes e eu ofereci minha ajuda. Quer dizer, a ajuda do meu pai. Eu implorei ao meu pai para dar o dinheiro a ele. Eu disse que o Arthur estava com problemas e que precisava de uma quantia considerável de dinheiro com urgência, e que ele pagaria tudo de volta assim que pudesse.
E então o Arthur começou a se dedicar 24 horas ao trabalho. Ele ficava fazendo cálculos complicados e estava sempre ocupado demais. Mesmo quando dormíamos um do lado do outro, ele ficava falando sozinho sobre algo relacionado aos negócios. Eu me senti muito desconfortável com isso. Meu pai concordou em dar o dinheiro, e naquela mesma noite nós fizemos a transferência de toda a quantia. Meu pai finalmente se acalmou e sugeriu que a gente fizesse um jantar de comemoração ao nosso noivado. E é claro, para eles estreitarem o relacionamento. Ele queria conhecer um pouco mais sobre o Arthur. Durante o jantar, o papai e o Arthur ficaram tirando sarro um do outro a noite toda. Meu coração se encheu de alegria enquanto eu os observava e eu pensei que eles tinham se dado muito bem. Um pouco mais tarde, o sócio do meu pai chegou e se juntou a eles. O tio Frank foi lá em casa dar uns papéis para meu pai assinar. Meu pai sempre o tratou como um irmão e como parte da nossa família, e por isso pediu que ele ficasse. Eu gostava muito do tio Frank porque eu conhecia ele desde que eu era criança. Como ele foi embora muito tarde naquela noite, meu pai levou o Arthur para o quarto de hóspedes. Eu fui dormir no meu quarto, mas mais tarde eu decidi falar com o Arthur para saber como é que foi a noite. Mas ele não estava no quarto de hóspedes. Eu realmente não dei muita atenção para isso e voltei para a cama. O Arthur foi embora na manhã seguinte, mas à tarde meu pai entrou no meu quarto super furioso. Eu nunca o vi tão louco. Ele disse que o cofre em seu quarto tinha sido arrombado e que o dinheiro que ele deveria entregar ao seu sócio hoje não estava mais lá. É claro que o papai acusou o Arthur. Eu não consegui dizer uma palavra quando ele saiu do meu quarto e foi chamar a polícia. A polícia revistou a casa por muito tempo. Eles me fizeram várias perguntas, mas eu não consegui acusar o Arthur mesmo que eu também suspeitasse dele. Eu não sabia o que fazer, então disse que ele ficou comigo a noite toda no meu quarto e só saiu de lá de manhã cedo. Eu me senti horrível. Como eu pude ser tão tola? Eu acreditei no Arthur de novo. Mas ele era um criminoso. Eu simplesmente não podia acreditar. Eu queria descobrir logo tudo e eu fui direto para a casa dele. Ele estava regando as flores no quintal, sorrindo bastante e parecia muito feliz. Eu o abracei primeiro, mas depois eu me distanciei. Ele me pediu para esperar por ele lá dentro. Quando eu me sentei no sofá da sala, eu senti que havia algo embaixo de mim. Eu passei a mão por baixo do sofá e de repente encontrei uma bolsa cheia de dinheiro. Apesar das minhas suspeitas, eu fiquei chocada. Eu senti o suor escorrendo pela minha testa, minhas mãos tremiam e minha cabeça estava girando. Dinheiro? O Arthur? Então era ele? Eu senti um vazio por dentro. Os nossos momentos mais felizes passavam pela minha cabeça e eu não conseguia acreditar. Não pode ser verdade, pode? Eu liguei para a polícia e disse que o Arthur era o ladrão. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu admiti que estava apaixonada por um idiota e disse a mim mesma que não deveria esconder isso. A polícia chegou na mesma hora que o Arthur estava entrando na casa. Ele ficou surpreso. Ele olhou para mim e ficou se perguntando o que estava acontecendo. Eu não conseguia nem olhar para ele. Eu estava chateada comigo mesmo por ter sido tão burra. A polícia prendeu o Arthur e levou o dinheiro e eu liguei para o meu pai soluçando ao telefone. Eu confessei que menti para ele e para a polícia sobre a noite passada. O Arthur foi solto em alguns dias. Ele foi direto para minha casa junto com os policiais. E eles disseram que ele não era o ladrão. O dinheiro era lucro do seu próprio negócio e ele ia usar para pagar a dívida que tinha com meu pai. Meu pai parecia um pouco confuso com essas notícias. Ele apertou a mão do Arthur e deu um tapinha no seu ombro. Na verdade, foi o sócio do papai que roubou seu dinheiro. Ele já fazia isso há 10 anos. Eu lembro do papai dizendo que alguém próximo a ele estava roubando seu dinheiro suado. A polícia o pegou de forma completamente aleatória quando sua ex-amante resolveu expor ele. O sócio do papai abriu o cofre e o esvaziou completamente. O papai tinha esse sócio desde o início do seu negócio. Essas notícias foram muito chocantes para ele. Ele confiava completamente em seu sócio e o tratava como um membro da família. Depois de algum tempo de todos esses eventos, a gente fez uma festa de casamento. Enquanto a banda tocava e meu pai bebia, ele ficava insinuando sobre a gente ter filhos. Eu convidei todas as minhas amigas. A gente fez um brinde, elas me disseram coisas lindas. Eu estava tão feliz. Nem sempre a gente consegue ver a verdadeira natureza de uma pessoa por trás de uma máscara amigável e palavras bonitas. Mas isso não é razão para não acreditar no amor verdadeiro. Se você gostou da minha história, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal.
Olá, o meu nome é Stacy. Eu tenho 20 anos e essa história aconteceu quando eu estava na faculdade. Sabe aquelas histórias sobre garotas boazinhas e caras durões? Ou sobre um cara nada popular e a rainha da escola? Vamos admitir que na vida tudo parece muito diferente das séries de TV, mas nem sempre. Assista a esse vídeo até o fim e descubra como uma típica boa menina conseguiu o seu bad boy, como em um melodrama escolar. Eu tinha uma queda pelo Ethan desde o primeiro ano. Esse é o meu tipo favorito, o chamado cara malvadão que nunca vai olhar pra você. O pior era que, às vezes, o Ethan até prestava atenção em mim. Bem, ocasionalmente. Algumas vezes ele notava que eu tinha ido ao cabeleireiro ou algo do tipo. Eu não conseguia entender se aquilo era algum tipo de caridade, um elogio a uma garota com muitos complexos ou se ele estava apenas me trollando. Meu coração vibrava. Na maioria das vezes, o Ethan saía com uns caras do subúrbio. Ele ia de moto até a faculdade, embora o ir para a faculdade fosse um pouco de exagero. Ele não ia para a faculdade com muita frequência. Eu até tinha as datas separadas na minha agenda. O Ethan estava na faculdade hoje. E até uma linha separada todos os anos. O Ethan está tentando se transferir para outro curso. O fato é que, todos os anos, eles tentavam expulsá-lo da faculdade. E todos os anos, de alguma forma incrível, no último momento ele se mudava para outro curso. Você com certeza já esteve cercado por esse tipo de pessoa, não é? Enquanto você fica estudando por dias, o cara cospe no teto e de repente passa perfeitamente em tudo. E você só consegue arrancar os cabelos e perguntar, como? Bem, agora eu sei como. Esse ano, quando o Ethan tinha acumulado muitas tarefas perdidas, ele veio até mim para que eu pudesse ajudá-lo como amigo. E eu concordei. Eu não tenho uma vida, mas eu não estou fora de perigo e eu assisto a programas de TV. Eu sabia que aquela era a minha chance. Eu não tinha amigos. As relações com os meus pais, que moravam em outra cidade, estavam tensas. Então eu estava sozinha na época e tentava pensar menos sobre isso. Então, não havia ninguém para conversar comigo e eu mudei de educadamente ignorada para a friend zone. Concordamos em estudar na sala dos computadores depois da aula. Muitos faziam isso. Foi a primeira vez que me maquiei na faculdade. Eu me senti incrivelmente estúpida, tão deslocada que era difícil de acreditar. Fiquei feliz por ter, no último momento, recuperado os sentidos. Eu corri para o banheiro, lavei o meu rosto e tirei tudo que eu tinha nele. Então, começamos a estudar juntos. Bem, tipo estudar. O Ethan não fazia nada e eu sabia que ele estava se aproveitando de mim. Mas aquela foi a primeira vez que nós nos falamos a sós em 3 anos. E ele me agradeceu calorosamente pela minha ajuda, então eu não pude recusar. Isso aconteceu mais umas 2 ou 3 vezes, mas no final, aquela celebração da friend zone acabou. Eu fiquei doente. Com uma mão firme, porém trêmula, eu escrevi ao Ethan que eu não iria para a aula hoje. Então, o Ethan reclamou que aquelas eram as tarefas que ele precisava concluir urgentemente e talvez ele apenas me mandaria as tarefas e eu faria tudo e enviaria para ele. Eu quase concordei. Foi só no último momento que eu percebi que ele ficaria me enviando suas tarefas, que as nossas reuniões acabariam e que eu seria deixada na companhia das suas dissertações horríveis e testes meio escritos. E então eu disse não. Isso pareceu meio duro, não é? Na verdade, eu disse, não, Ethan, eu não posso fazer sem você. Já que estou doente, você pode vir até aqui? Além disso, você tem uma moto. Acho que não seria difícil. Minha vizinha, não éramos muito amigáveis, fez e ela foi passar a noite na casa de uma amiga. Eu tentei argumentar que não haveria nenhum mas até parece que ela me escutou. Fiquei feliz por não me permitir ser transformada em uma professora online de graça. E eu levei um tempo para perceber que eu tinha convidado para minha casa cara pelo qual eu era apaixonada. E eu estava com o nariz escorrendo, depressão e pijama. Eu corei e não era por causa da temperatura. Que vergonha! Tomei um monte de analgésicos, joguei fora os lenços de papel e esperei. O Ethan chegou com o rosto machucado, muito machucado.
eu não sabia onde exatamente colocar o gelo. E ele não me explicou nada. Ele brincou, dizendo que nós dois temos problemas de saúde e entregou suas tarefas urgentes para mim e uma sacola de laranjas. Eu fiquei ocupada até quase de manhã. Eram muitos testes e muita dor de cabeça. E então, o Ethan foi embora e fez uma última piada sobre como eu era inteligente, mas levava garotos para minha casa à noite, então eu deveria ter cuidado. E não tivemos nenhum como eu pensava. Passei metade do dia comendo laranjas e assistindo programas de TV. E quanto mais eu assistia, mais eles me afetavam. Você acha que séries de TV sobre amor adolescente ajudam muito em situações da vida real? São histórias esperançosas, mas muito convincentes se você estiver morto por amor não correspondido e testes incompletos de sociologia. De repente pensei, e se o Ethan realmente gostasse de mim? Mas então eu disse a mim mesma, não poderia ser. Eu era uma nerd com óculos e sem intimidades. Então eu decidi tirar o Ethan da minha cabeça, pensar nos meus próprios interesses e fazer algo sobre as minhas tarefas perdidas que estavam começando a se acumular porque eu ajudei aquele idiota com os estudos dele. O ano letivo acabou. Minhas notas estavam um pouco baixas, mas não tanto a ponto dos meus pais considerarem não me ajudarem com dinheiro. O Ethan novamente se deu bem e também foi transferido para o outro curso. E então, quando eu comecei a conseguir não pensar nele às vezes, ele apareceu do nada e me ofereceu um encontro. Pela minha ajuda, sabe? Eu fiquei confusa e concordei. Meu coração batia como se eu tivesse bebido 10 litros de café. Eu estava dividida entre sumir, fingindo estar doente, e colocar um lindo vestido. Até consultei a vizinha, e ela novamente disse o seu e resolveu me deixar em paz. Foi terrivelmente embaraçoso. No final, eu desisti. Decidi que não ia a lugar algum, pois o Ethan nem ao menos pensaria em mim no dia seguinte. Mais uma vez eu estava errada, pois tarde da noite a minha campainha tocou e sim, era o Ethan. Ele estava muito animado e disse que era a primeira vez que ele tinha sido abandonado. E por quem? Por mim. Perguntei de onde ele veio e ele disse que se lembrava do meu endereço e que eu dispensei e que agora eu definitivamente devia a ele um encontro. Bem, eu respondi no mesmo tom que o nosso último encontro, quando ele apareceu com o rosto machucado e não explicou nada. O que eu deveria pensar? O Ethan ficou em silêncio e eu também fiquei. E então eu disse firmemente que séries de TV eram séries de TV, mas eu não iria a um encontro com um cara que não me dizia uma palavra sobre a verdade. Então o Ethan me contou tudo. Ele disse que foi estúpido o suficiente para se endividar e agora ele precisava de dinheiro. Naquele momento eu pensei que agora ele iria começar a querer emprestar dinheiro de mim e eu não poderia ser tão boba. Mas o Ethan disse que ele mesmo juntava dinheiro há muito tempo. Descobri que ele trabalhava meio período em um dos clubes de um bairro ruim. Ele disse que logo receberia todo o valor para quitar a dívida. Então, o principal para ele era não ser expulso da faculdade e que ninguém contasse à mãe dele sobre aqueles problemas. Ele foi muito dramático, então eu o acalmei um pouco e eu assegurei que eu não conhecia a mãe dele. E é claro, eu perguntei como poderia ajudar. Era o Ethan, então sabe como é. O Ethan olhou para mim cuidadosamente, suspirou e disse que até recentemente ele teria apenas emprestado dinheiro de mim e não devolvido. Mas eu fui tão honesta que ele ficou até desconfortável. E de qualquer forma, este foi o encontro mais idiota da vida dele. Eu nem sequer ofereci chá. Provavelmente aquele era o momento certo para cairmos nos braços um do outro, como nas séries de TV. Mas eu estava com medo. O cara devia muito dinheiro a alguém, afinal. Entrou em brigas, mentiu, um cara durão. Era o meu sonho, é claro, mas não tão durão assim. Eu disse a ele que o encontro aconteceria quando ele se livrasse dos problemas e melhorasse em seus estudos, e eu melhoraria nos meus. Bem, o nosso primeiro encontro de verdade é amanhã. Sim, aquele sujeito incorrigível tinha finalmente resolvido a sua vida, embora ele teve que vender a moto e depois viver comigo por mais 6 meses, por comida.
A propósito, ele é um bom cozinheiro e ele está tentando me convencer de que, em vez de um vestido de noiva, é melhor comprar uma moto nova para o casamento. A propósito, a minha vizinha disse quando ela se mudou e eu a adicionei nas redes sociais. Se nós dermos certo, eu irei definitivamente contar para ela. Eu quero que pelo menos uma vez seja um apropriado. Você já viveu uma história típica dos filmes? Conte pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos que você gostar. Teremos novas histórias em breve. Oi, eu sou a Julie e tenho 17 anos. Já aconteceu de você sentir imediatamente algo errado quando você conheceu uma pessoa? Como se você sentisse que tem que correr dela. Sei que parece estranho, mas eu senti. Assista esse vídeo até o fim e você vai descobrir o que um professor imperceptível pode esconder. Tudo começou com o fato de que, por causa da minha péssima visão, minha mãe decidiu que seria melhor que eu estudasse em casa. Não pense que eu fiquei reclusa e não tenho amigos. Desde a infância eu tenho um grupo de garotas que ainda sou amiga. Sempre saímos juntas e temos festas do pijama, então não me sinto sozinha. Até com os meus estudos. Nunca tive problema e sempre estudei sozinha. Mas o terceiro ano veio e minha mãe decidiu que eu não conseguiria estudar sozinha. Minha mãe queria que eu fosse para uma boa universidade, então ela contratou um tutor de matemática para mim. Eu não gostei do Sr. Sars logo de cara. Ele estava nervoso e pálido e o material foi todo explicado em voz baixa. Quando minha mãe passou, ele ficou desconfortável e começou a ficar vermelho. Mas ele era só um professor chato me preparando para os exames. Mas me diz, você já pegou o ranço de alguém tão rápido? Quase depois de toda a lição eu dizia à minha mãe para demitir o Sr. Sars e mandar ele para longe da nossa casa. Mas ela insistiu que eu precisava estudar muito para os vestibulares se eu quisesse passar para ir à faculdade. Educação é muito importante. Ela sempre dizia isso porque ela não conseguiu se formar na faculdade antes, então ela fez o possível para ter certeza de que o mesmo não iria acontecer comigo. Claro que concordei com a minha mãe. Estudar é muito importante. Mas esse professor irritante me deixava desconfortável e minha mãe estava agindo estranho. Eu saí para correr num parque próximo à nossa casa, mas eu esqueci minha garrafa d'água. Eu tive que voltar e, quando estava quase chegando, eu vi algo de longe que eu quis apagar da minha mente para sempre. Minha mãe beijando o professor Sars. Então ele pegou o carro e saiu dirigindo. Eu não entendi o que estava acontecendo. Minha mãe e o Sr. Sars? Como isso era possível? Meu primeiro pensamento foi correr para minha mãe e perguntar tudo a ela. Mas não fiz isso. Eu decidi que não ia contar nada para minha mãe e apenas observá-los. Eu não podia acreditar que minha mãe estava namorando o nojento do meu professor de matemática. Eu precisava descobrir quão sério era. Comecei a prestar atenção em Sars e minha mãe. Acabei encontrando um padrão. Quando eu saía de casa, eles se encontravam rapidamente e se beijavam como se fossem pombinhos. Mas quando eu estava em casa e estávamos estudando, eles agiam como se fossem estranhos. Isso me fez estupidamente enfurecida. Eu decidi contar na frente deles, mas o pensamento da minha mãe me parou. Eu entendi que, depois que meu pai nos abandonou, minha mãe queria começar um novo relacionamento, para ser amada, mas esse professor era muito suspeito, então eu quis armar para ele. Talvez ele não fosse o que ele dizia que era. Então eu tinha um plano. Durante nossa aula, eu coloquei uma roupa que mostrasse um pouco mais de mim e minha mãe foi para o mercado na hora certa. Estava tudo indo de acordo com o plano. Tentei de toda forma me aproximar do professor. Seduzi-lo, mas ele não cedeu às minhas provocações e até ficou com medo. Quando sentei mais perto, ele imediatamente sentou longe e constantemente limpava o suor da testa. Eu podia ver que ele estava nervoso e olhava sempre para o relógio, nunca para mim. Depois de falhar na minha provocação, eu decidi que iria segui-lo para descobrir o que ele fazia fora da minha casa. Mas depois de observar os movimentos de Sars por vários dias,
Infelizmente, eu não vi nada suspeito. E, para minha surpresa, ele era tutor de várias famílias e, depois do trabalho, passava no mercado e ia para casa. E isso é tudo. Eu tava muito chateada. Eu já tinha desistido e ia contar para minha mãe tudo. Eu até preparei um discurso que provava que eles eram um casal ruim, porque eu não gostaria que eles namorassem. Mas quando eu desci as escadas, ela disse que tinha uma surpresa para mim. De primeira, fiquei feliz, mas depois minha mãe saiu da frente e atrás dela meu professor estava sentado e acenando para mim igual um idiota. Agora eu realmente não estava entendendo mais nada. Essa surpresa me deixou surtada. Mas quando minha mãe disse que a partir de hoje ele moraria com a gente, essa foi a gota d'água. Eu fui embora e bati a porta do meu quarto. E o que você sentiria quando um novo namorado da sua mãe aparecesse na sua casa e fosse um completo estranho para você? Eu estava muito brava com minha mãe. Como ela pôde fazer isso comigo? Não era justo da parte dela, porque nós sempre compartilhávamos tudo. Se ela gostava dele, por que não me contou logo? Eu não deixei ela entrar no meu quarto e organizei uma greve para não ter mais aulas com o Sr. Sars. Só de ver ele no banheiro ou no corredor me deixava brava. Então fiquei trancada no meu quarto por vários dias e não saí. E esse era meu mundinho, onde tudo era bom. Eu não tinha aquele estranho do Sars que definitivamente escondia algo. Eu só não sabia o que era. Depois de um tempo, eu me convenci de que o fato era: tem uma pessoa nova na casa, mas eu ainda não gostava dele e sempre o ignorava. Por causa do trabalho dele, ele estava quase sempre fora de casa, então era tolerável. Quando ele estava em casa, ele limpava, cozinhava, enfim, tentava ser legal. Mas ao mesmo tempo, ele era muito estranho. Ele não tinha muitas coisas, era como se ele pudesse se mudar amanhã. Mas minha mãe estava tão bem, olhava para ele tão apaixonada. Quebrou meu coração. Não muito depois, eu entendi por que ele estava agindo assim. Uma vez, fui para o aniversário de uma amiga e teria uma festa do pijama. Nos divertimos muito e pela primeira vez em muito tempo, eu estava de bom humor. Mas quando cheguei em casa de manhã, eu notei que o carro do Sr. Sars não estava lá. A porta da minha casa estava aberta e minha mãe não estava. Eu estava tão assustada. Corri para casa e comecei a chamar minha mãe e procurar por ela. Quando fui ao quarto dela, achei ela amarrada e inconsciente. Mãe. Comecei a desamarrar ela e imediatamente chamei uma ambulância e saímos. Minha mãe mal respirava. Eu estava tão preocupada e com medo de perdê-la. Eu estava sentada no corredor e não conseguia ver nada ao meu redor. O doutor estava prestes a sair e me contar o que havia acontecido. Naquele momento, eu até esqueci de Sars e nem pensei onde ele poderia ter ido. Finalmente, o médico saiu e disse que minha mãe tinha sido drogada com pílulas para dormir e bebida alcoólica, então ela teria que ficar em casa por alguns dias. Ele me avisou de que se algo assim acontecesse novamente, poderia terminar muito mal, e que ela tinha sido muito sortuda de que achei ela a tempo. Isso não era sobre minha mãe, e comecei a suspeitar que Sars estava envolvido. Quando chegamos em casa, comecei a perguntar à minha mãe o que tinha acontecido, mas ela estava muito fraca e não lembrava muito, só de que ela estava tendo um jantar romântico e tudo estava indo bem. Ele a beijou e eles beberam vinho. Aparentemente ele tinha usado sedativos e, para ter certeza, amarrou ela. Eu nem acredito que minha mãe foi tratada assim. Então, lembrei que tinha uma câmera de segurança na rua do lado da nossa casa, então eu podia ver o que ele estava fazendo. Quando eu vi a gravação, eu fiquei furiosa. Enquanto minha mãe estava desmaiada, ele pegou todas as joias, dinheiro, eletrodomésticos. Ele apenas nos roubou. Eu estava furiosa. E agora me toquei porque ele estava estranho. E sempre limpava tudo. Ele estava estudando onde tudo estava. Acabou que ele roubou várias outras mulheres naquela noite, então no outro dia fizemos um BO na polícia e abriram um caso contra ele. Minha mãe estava depressiva, porque agora iria ser muito mais difícil para ela se abrir novamente e achar o amor. Eu apoiei ela em todos os sentidos, e sempre estava lá com ela, mas eu estava com tanta raiva desse imbecil, eu queria que ele fosse pego e punido, eu esperava por isso.
Sars não colocou nada em sua conta, então a polícia fez um retrato de como ele era pelas câmeras e minha mãe e eu tentamos o descrever o mais parecido possível. Nós demos à polícia todos os pertences dele e tínhamos esperança de que a justiça ia prevalecer. Minha mãe e eu começamos a esquecer um pouco e ela se sentia melhor. Nós não olhamos mais doutores para mim, mas não por medo, eu apenas decidi que conseguiria sozinha. Se você já encontrou um golpista, comenta sua história aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e tenha cuidado. Tenha um bom dia!